Olá pessoal, o vídeo dessa semana eu separei um tema que frequentemente me perguntam em consultório e eu vejo que há uma grande confusão em relação a esse assunto. É sobre o MD Codes. O MD Codes é uma técnica criada por um brasileiro, ele é um cirurgião plástico de São Paulo, onde ele mapeou alguns pontos onde seria estratégica a aplicação de ácido hialurônico para a gente reestruturar e sustentar essa face. Na prática, o que a gente faz? Bom, através de equipamentos que geram imagem 3D ou mesmo através da avaliação por um médico experiente, a gente consegue fazer uma análise facial e definir quais são os pontos de vulnerabilidade, quais são os pontos em que há necessidade de realizar a injeção do ácido hialurônico. Esse médico, esse pesquisador que desenvolveu essa técnica, ele notou através de estudos anatômicos por longos períodos que a injeção de ácido hialurônico com uma densidade um pouquinho maior em pontos específicos da face consegue reestruturar essa face e gerar um efeito lifting. Vou fazer um contraponto com o preenchimento. Qual seria a diferença entre o MD Codes e o preenchimento? Bom, vamos dar o exemplo do bigode chinês, que é esse vinco aqui. Por muitos anos, a gente preenchia o bigode chinês para devolver volume naquela região. Com o MD Codes dessa região, a gente notou que se a gente preenchesse, se a gente ressustentasse a face na região malar, você conseguiria um efeito lifting da região que você gostaria de tratar, não necessariamente tendo que abordar aquela região. Com isso, a gente consegue um efeito mais natural, né? Afinal de contas, a gente vai estar repondo gordura aonde houve reabsorção, sem acrescentar volume aonde não há necessidade. Com isso, o resultado é muito mais natural. Eu dei o exemplo dessa região, da região malar, porque é um exemplo clássico, né? As pessoas gostam de preencher o bigode chinês, que é um dos primeiros sinais de envelhecimento. Mas o MD Codes, ele pode ser realizado em diversas regiões do rosto, conforme a necessidade individual. Por exemplo, existe MD Codes do mento, a gente pode repor volume no mento em pessoas que perderam volume ou pessoas que não tenham volume, que gostariam de ter uma projeção maior do mento ou da mandíbula. Existe também MD Codes de olheiras, têmporas, enfim. O MD Codes é justamente essa metodologia de aplicação de ácido hialurônico que a gente consegue reestruturar e sustentar a face. Em resumo, através desses estudos, notou-se que havia uma reabsorção de gordura, músculo e reabsorção óssea durante o envelhecimento. Foi aí o grande trunfo do MD Codes. A gente percebeu que a reposição de ácido hialurônico nesses coxins gordurosos tornavam a face mais harmônica, faziam um efeito lifting e não necessariamente com aquele aspecto preenchido. Então essa é a grande diferença entre o MD Codes, que fornece um resultado mais natural, do preenchimento, em que a gente repunha volume onde há perda de volume. Eu dei o exemplo da região malar, que acaba melhorando de forma reflexa aquela região do bigode chinês, sem ter que abordar necessariamente essa área. Bom, o tema é complexo, eu sei que restam algumas dúvidas. Se por acaso você ficou com alguma dúvida, deixe no comentário que eu vou responder um por um e eventualmente eu posso gravar novos vídeos dando exemplos de outras regiões onde o MD Codes poderia beneficiar. Tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço.